what I thought I'd do today is, first of all, give you a framework for how we'll talk about narrative. I'm going to make the focus on narrative because I write prose, so today we won't discuss metaphor and poetry and imagery, although these things come up too in prose, but it's more about narrative. I'll give a narrative framework for our discussion, and I will focus on two things. One is what I call, and this is something I do, it's called reading like a writer. You all like to read, I'm sure, right? You read stories, you read poetry, you read novels, you read memoirs, right? How do you read? You read it because it's enjoyable, because it draws you in, whatever, you like the story, you like the characters. But do you read like a writer? I'm assuming you're here because you're interested in trying to write creatively. So one of the things we teach in a lot of these writing programs is how to read like a writer, not like a reader. O principal objetivo do Festival Rota das Letras é justamente fazer renascer o gosto pela escrita e pela leitura. Tenho a certeza que muitos em Macau se sentirão inspirados com a experiência de vida e a obra dos autores que nos visitam e cuja presença queria mais uma vez agradecer. A China é um país imenso, em termos de população, é o maior país do planeta. O português também é um país imenso, porque se a nossa pátria é a nossa língua, nós somos todos brasileiros, moçambicanos, portugueses, angolanos, cabo-verdianos, macaenses. Esse património que é a nossa língua faz parte da nossa identidade, quer gostemos ou não, essa é a nossa realidade. E, portanto... 所以我觉得东方跟西方的交流是好的，在某一方面，因为它让我重新去思考，比如说语言文化的逻辑感是什么，比如说它之间当中的字跟字的空间，句子跟句子的空间，然后还有段落跟段落的空间，这些东西。如果不是因为我学了外文，我学了德文、法文、英文，我不会理解的这么好。我可能还是在用一种古老的，当然我们也知道说中文我们现在用的中文并不是古老的中文，但是我还是整体来讲就觉得学习外语，还有就是在这么长久在国外居住的这个经验，帮助我在写作这件事情，对我的影响也挺大的。Eu acho que essa iniciativa de Macau de convidar escritores lusófonos para vir aqui estabelecer um diálogo presencial com a cultura chinesa tem que ter um eco no Brasil. E assim que eu chegar no Brasil, vou começar a trabalhar e a pensar nisso, porque a gente tem que, como no início da minha fala eu disse, a gente tem que trocar mais que minério de ferro, petróleo e soja com esse país. Às vezes existe uma falta de integração dos dois lados, e então existe, por exemplo, o que se dizia muito em Moçambique é que estes imigrantes chineses eram ex-presidiários aqui da China, ou presidiários que estavam a ser enviados porque aqui já não se podia comportar um número tão grande. E do lado dos chineses também, bom, os moçambicanos todos têm SIDA, AIDS, é preciso ter cuidado, não dá para nem dividir o mesmo prato e copo, enfim, uma série de estereótipos errados porque as pessoas não se comunicam, porque não falam a mesma língua. Vai ser com palavras que se vai construir também a relação económica, a relação cultural entre o Ocidente e o Oriente. É muito estranho vir de Lisboa, para terminar, onde só se fala de crise, onde só se fala de falta de dinheiro, e aterrar de repente num sítio destes em que o dinheiro sobe, literalmente, para o céu. So it's for you? I think I'd make Macau a person. I am Because of the gambling. I mean, you have to think, let's say if I were to make Macau a gambler,
But Macau really isn't a gambler. This is the interesting thing. So I think there is a conflict within this character Macau that I would create, which is both a person who has a history, a rich cultural history, but also has this gambling side. So I think there is something that could be done with that, and I think that would be the first thing that would come to mind. If I could write a story about Macau, it would probably have to have something to do with gambling, but it would have a character that questioned the notion of what gambling is all about and what moral issues there are involved in that, and what it means for humanity, what it means for the human condition, that a whole city should have so much of its economy depend on casinos and gambling.